aplicando aos nossos corações as palavras do teu servo. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem nos dado enquanto igreja. E principalmente, ó Deus, reuniões como esta, que nós nos reunimos para aprender do Senhor e praticar nas nossas casas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu vou passar a palavra já para o Baltazar, porque hoje as nossas equipes estão tudo viajando. Nós temos os jovens que estão no congresso e os adolescentes também. Então, os cantores hoje, viu, meu irmão? Hoje nós estamos sem cantores. Então, vou passar a palavra já. Você é bem-vindo, viu, meu irmão? Que Deus o abençoe ricamente. Muito obrigado. Boa noite a todos. A paz do Senhor. É um privilégio. Eu pensei que o pastor ia me chamar para cantar aqui na frente, fazer um solo. Aí ia ser um fracasso total, né, Francisco? Ia ter que chamar você também para ajudar. Gente, é uma alegria muito grande, é um privilégio para mim e para a Mirna estarmos aqui com vocês. A gente é conhecido mais por causa do meio do futebol. E os garotos ali estavam trazendo uma foto e tudo, e lembrando de um gol que eu marquei contra o São Paulo, a decisão do Campeonato Brasileiro, dos gols mais bonitos da minha carreira. Marcou história, foi muito importante para mim. Mas já fazem 34 anos. A maioria nem se lembra, né? Quem é criança, quem é jovem, nem viu. Então, o gol mais importante da minha vida, na verdade, não foi esse. O gol mais importante da minha vida foi aos 18 anos de idade, quando chegou uma noite que eu não pude dormir, de tanta inquietação, os problemas que estavam me afligindo a alma, uma aflição, angústia, e eu me ajoelhei no meu quarto. E eu fiz o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ali, de joelhos no meu quarto, eu convidei Jesus para entrar no meu coração, para que Ele me fizesse um novo Baltazar. E esse eu considero o gol mais importante da minha vida, porque esse gol mudou a minha história, mudou tudo na minha vida. E é isso que nós queremos compartilhar. O grande amor de Deus, que transforma não só a nossa vida pessoal, mas Ele quer transformar também a nossa família, o nosso relacionamento. É a base da sociedade. Eu gostaria de compartilhar um texto da Bíblia, da Palavra de Deus, com vocês, no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. João, capítulo 2, do versículo 1 até o 11. Vou convidá-los mais uma vez, vamos ficar de pé, depois a gente vai ficar bastante sentado, tranquilos, para a leitura da palavra. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente,
servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te buscamos em oração porque o poder vem somente do Senhor. E nós queremos te pedir que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações, em cada relacionamento, trazendo transformações, Pai. Trazendo mudanças profundas, da água para o vinho. Que seja algo maravilhoso que o Senhor possa fazer nessa noite, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O primeiro milagre que Jesus realizou. Os milagres, os sinais na Bíblia, foram feitos para que as pessoas crescem nele, fosse manifestada a sua glória e o seu poder. E é interessante a gente notar que o primeiro milagre que Jesus realiza num casamento. Casamento, família, é a base da sociedade. Se a base não estiver bem, todo um país, uma cidade, tudo vai estar muito mal. E nós sabemos o que é isso, porque nós estamos convivendo no nosso próprio país, no próprio todo mundo, a base da família está sendo perdida. Eu gosto de ver nesse texto que Jesus era bem sociável, participava de festas. Às vezes a gente fica assim um pouco em participar de alguma festa, casamentos. Jesus ia na casa das pessoas, ou para almoçar, ou para jantar, a gente vê as menções aqui, e nas festas também. Só que fazia uma diferença muito grande. As pessoas que iam nas festas onde Jesus estava, saíam impactadas dela. Por quê? Pelas palavras que Jesus dizia ali, pelos milagres que ele realizava, por tudo que ele manifestava. Hoje a gente vai nas festas, a gente sai falando mal da comida, mal dos outros, da roupa que estavam vestidos, falando tantas coisas. É uma diferença do que era de Jesus. As pessoas saíam falando de Jesus. Eu acho que nós devemos pensar um pouco sobre isso. Que nós devemos ser luz, aonde quer que a gente esteja, fazer diferença, né? Mas vamos falar sobre o casamento. Os casamentos judaicos eram uma verdadeira festa. Não era apenas uma noite, como nós temos aqui. A gente, às vezes, acha que está demais. Puxa, a festa foi até as 2 da madrugada. Naquele tempo, eram vários dias. Era uma festa extensa. E primeiro, pelo costume nas festas, se colocava primeiro o bom vinho. Eu imagino, né, que depois que a pessoa já está um pouco assim, para lá, mais para lá do que para cá, ela já não está percebendo, tendo o paladar tão aguçado, eles já colocavam o vinho inferior. Quando acabava o vinho, acabava a festa. E pelo jeito, naquela festa, o vinho acabou antes do tempo, e a festa ia se acabar, antes da hora prevista. Não sei se tinham convidados demais, o que aconteceu, que acabou. E imagina uma festa hoje, que a gente vai. Hoje é o salgadinho, ou um jantar, tem o bolo. Você já pensou se não tiver bolo para todo mundo? Faltou isso, faltou o salgadinho. É uma vergonha, todo mundo aí vai falar mesmo, né? Vai sair falando, né? E o vinho acabou naquela festa. O vinho, ele simboliza, ele representa a alegria, o sabor. O vinho representa o sangue. O vinho representa a vida. Então, os casamentos, os nossos casamentos atuais, de maneira geral, são como essas festas judaicas. Começam sempre com um bom vinho. Vocês veem, quando tem casamento aqui, a noiva e o noivo, eles entram chorando de tristeza? Eles entram alegres, muito felizes, motivados, cheios de amor, de alegria, de carinho, de paixão, muita atenção com o outro.
muita ilusão, muitos sonhos, esperança, tantos beijos, abraços. Quando tem algum problema, logo, rapidamente resolve, em poucos minutos, poucas horas, né? Em geral, é sempre assim. Os casamentos começam muito bem. Mas quando passa algum tempo, né? Já começa a piorar. Aí o marido já não tem pressa em voltar para casa, ele prefere estar mais com os amigos e jogar o tal do futebol, não sei o que é que eles gostam tanto, né, desse tal de futebol. Prefere ficar no trabalho, já não elogia a esposa, né, pelas coisas que faz, não se lembra de data, de aniversário de casamento, de não sei o quê, já não repara na roupa da esposa, né? Ele já não repara o penteado, às vezes até as mulheres exigem muito, né? Às vezes elas cortam meio centímetro do cabelo e quer que a gente repara que cortou meio centímetro. É difícil, né? Mas elas querem que a gente esteja observando, reparando, mas o marido já não está olhando mais nada disso. Ele chega em casa, ele quer ver o jornal, assistir a televisão, entrar na internet, e aí vai. A mulher também, por outro lado, quando passa um tempo, já não se arruma mais para receber o marido. Quando ele chega, né, do trabalho à tarde, às vezes ela está sentada, por sinal, às vezes vendo a novela, fala, vai lá, você esquenta a sua comida aí, né, já fica daquele jeito. Quando ele chega, ela às vezes está com aquela roupa maravilhosa, aquela camiseta do vereador, fulano de tal, do ano de 90, furadinha, né? Está com aqueles bobs na cabeça, sabe, parecendo astronauta. O negócio é bravo, viu? Já não gosta, prefere mais estar com as amigas, né, do que com o marido. Já não tem assunto, não tem conversa. No namoro, conversava, né, a noite toda, saía 10, 11 horas da noite, despede, chega em casa, liga de novo e fala mais 1 hora por telefone. Tem assunto para danar. Mas agora já não tem mais nada. Está cansada, muitas vezes, dos filhos, o trabalho que dá, filhos pequenos. A sogra ainda passou lá, deu palpite, falou tanta coisa. Ixi, o negócio ficou feio. E vai se complicando as coisas. O amor vai esfriando, o carinho vai diminuindo, a atenção, o sabor vai acabando. Então, as brigas já começam a durar alguns dias. Ficam sem se falar 1 semana, né? E esse vinho se torna muito ruim. Um vinho difícil de beber, um vinho amargo. Tudo é ruim. Só vê as coisas negativas do outro, só problemas. Começa a pensar, se eu tivesse ouvido a minha mãe, ela falava para mim não ter casado, não sei o quê. E já começa a vir essas coisas. Logo acaba. E se torna só água. A água não tem sabor, gente. É só para atender às necessidades. E às vezes é isso que tem acontecido com muitos casamentos, que ficam juntos apenas pela necessidade, pelos filhos, pela sociedade, por causa da igreja, por causa do dinheiro, por comodidade. Alguns decidem acabar até com tudo isso. Vi uma propaganda há um tempo atrás, estava passando da novela, que o casal falava, vamos acabar com essa farsa do nosso casamento. Porque às vezes estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas já não são mais casados, já não têm mais intimidade, já não têm mais nada. Então pensam que devem acabar com tudo, pois já não aguentam mais viver dessa maneira, parece que é uma hipocrisia, e acham que então serão felizes sozinhos, que serão independentes, não vão fazer aquilo que eles quiserem, não terão que dar satisfação para ninguém. Esse é um problema muito sério. E hoje tem sido assim na maior parte dos casamentos. A maioria, quase 50% dos casamentos terminam em divórcio. E muitos dos casamentos que permanecem, vivem mal, ficam juntos
Como eu disse antes, por comodidade, pela família, por causa dos filhos, por causa do dinheiro. Então estão indo mal, de mal a pior. A minha esposa, no ano passado, foi a um casamento, em outubro do ano passado. Fez uma viagem dispendiosa, tudo. Está no casamento, tudo parecia tão bem. Nós estamos em novembro, há uns 2 ou 3 meses atrás, já acabou esse casamento. E é isso o que está acontecendo com os nossos casamentos de maneira geral. Começam muito bem como um vinho doce, agradável. Depois vai se tornando amargo, vira água e às vezes nem água é mais. Se acaba completamente. Mas nesse casamento, né, que a palavra de Deus está mencionando, aconteceu algo muito especial. O que aconteceu de especial? Muitas pessoas pensam, Jesus foi convidado. Isso é algo especial, realmente. Fico pensando aqui, quantos aqui se casaram na igreja? Por favor, levante a mão. Quantos se casaram na igreja? A maioria. É como se cada um de nós tivesse convidado Jesus, está participando conosco do casamento, pedimos a bênção de Deus, mas isso não significa que vai ser sucesso o seu casamento, porque você apenas casou na igreja. Tipo assim, convidei a Deus também para estar presente no meu casamento. O que fez a grande diferença nesse casamento, que a Bíblia nos fala, é o que a mãe de Jesus falou. Fazei tudo o que ele vos disser. Isso é o que faz a grande diferença em qualquer casamento. Se nós fazemos o que Jesus disser, milagres vão acontecer na nossa vida. Deus, Ele é amor. Ele se interessa por você e por mim. Ele te conhece. Foi Ele que instituiu a família, o casamento. Ele sabe o que você sente, como você é. E Ele quer que você ouça e pratique o que Ele diz. E Ele veio para dar vida. E vida em abundância. Então, Ele tem o melhor para nós. E nós precisamos ter consciência disso. Que Ele quer nos abençoar, quer nos ver felizes, quer que a gente viva bem. Mas para a gente fazer o que Ele diz, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter coragem. Você não faz o que uma pessoa, se você estiver aí precisando até de mudar de emprego, se você sair na porta aqui da igreja, e uma pessoa que estiver passando, ele falar para você, olha, pode ir amanhã, segunda-feira, na minha empresa, que você vai ter um emprego bem melhor do que esse outro. Você pode largar já o seu. Você não tem coragem de largar o emprego, porque você não conhece essa pessoa. Você tem que ter um relacionamento bem íntimo, bem certo, seguro, para uma pessoa te dizer uma coisa dessa, para você abandonar algo e fazer outra coisa. E é isso que acontece na nossa vida com Deus. Nós temos que ter intimidade com Deus, conhecermos a Deus. E a fé, gente, a coragem que nós vamos ter para obedecer, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que nós incentivamos tanto a cada dia estarmos lendo a palavra de Deus. A gente vem à casa do Senhor também para ouvir a palavra, para ser exortado. Porque é nessa palavra que nós encontramos refúgio, consolo, encorajamento para nós seguirmos na direção correta. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes a gente quer que milagres aconteçam no nosso lar. Que Deus transforme o marido. As esposas estão querendo, elas vieram aqui hoje para trazer os maridos, que querem que o marido seja transformado. Às vezes ela está querendo, na verdade, é que Deus mande um raio para abrir a cabeça deles, porque eles não entendem, não é possível, não muda. E às vezes os maridos também estão trazendo as esposas, né?
para que Deus fale através de um trovão, alguma forma assim, né? Aquele som estrondoso que ela vai ouvir e agora vai mudar. Algumas mulheres podem dizer: você não conhece o marido que eu tenho. Não, não é um marido, é um monstro. Alguns homens às vezes podem falar: você não sabe a cobra ou a jararaca que vive comigo. O negócio às vezes é feio, isso é pouco para algumas pessoas. E é verdade, eu não sei na intimidade como é um, como é outro. Mas eu conheço um Deus que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Eu sei que Deus, eu só vim aqui hoje porque eu creio no poder de Deus transformador, que transforma água em vinho, que transforma qualquer marido ou qualquer esposa, do jeito que for, Ele transforma para a sua honra e para a sua glória. Eu não creio que nós devamos viver mal. Então eu devo viver com o meu casamento ruim, eu devo viver uma vida assim infeliz. Nem uma farsa, tampouco nós devemos viver. Mas eu creio no poder de Deus, que restaura, que transforma qualquer situação. Deus quer nos ver felizes. Então, quando a gente obedece a Deus, quando nós fazemos tudo o que Ele ordena, algo sobrenatural acontece. Vocês se lembram quando Moisés levantou a vara? Você teria coragem de, diante do mar vermelho, Deus falar para você: levanta a vara? O que tem a vara a ver com o mar? Não tem nada a ver. Mas era um sinal de fé. E o mar se abre, e o povo todo pode cruzar. O milagre aconteceu por causa da obediência à palavra de Deus. Quando nós obedecemos os princípios da palavra, aumenta o amor, ou renasce o amor, vem o carinho, vem a atenção, vem o perdão. Ele transforma a água em vinho, a necessidade em vida, o nada em tudo, completo. E muito melhor do que no início. Quando Jesus está presente no nosso casamento, o amor aumenta. Se nós estivermos obedecendo, a tendência natural, à medida que o tempo vai passando, é que o amor nosso deva aumentar. Porque vamos passando experiências juntos, dificuldades, alegrias, vem filhos, vem netos, somam muito mais bênçãos. Esse é o caminho natural de uma pessoa que tem Jesus e que obedece os seus princípios. Obedecer o quê? Alguns princípios. Pense em alguns, por exemplo. Efésios 4. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vocês têm colocado em prática? Ou você tem deixado problemas para resolver no outro dia? Na semana seguinte? No mês que vem? E às vezes tem desobedecido a Deus num princípio como esse. E às vezes nós deixamos de resolver uma questão que se poderia resolver de uma forma simples, mas começa a criar amargura, ressentimentos no coração, acumular problemas. Perde-se uma noite, ganha-se insônia, ganha-se ressentimentos, amarguras, tristezas. É isso que acontece quando a gente resolve dar um tempo, eu vou esperar. O tempo não cura pecados. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, a Bíblia menciona muitas coisas. Longe de vós, ira, amargura, malícia, maldade, maledicência, mentira. Precisa haver perdão. E nós, muitas vezes, estamos quebrando esses princípios e nós sofremos as consequências. A Bíblia está cheia de coisas boas para praticarmos e colhermos os melhores frutos. A mentira, por exemplo. Quem é o pai da mentira? É o diabo. Já começa muito mal. Você começa agradando a Satanás. Mas foi só uma mentirinha. Olha, tem mulheres
que fala, meu marido não pode saber que eu comprei aquela roupa, aqueles sapatos, só 10 sapatos que eu comprei. Sabe? Tem que haver liberdade, abertura, tem que haver sinceridade. Tem maridos que falam, nossa, se a mulher souber que eu pus tanto acessório no carro, que eu gastei isso, não sei o quê. Não podemos ter mentiras. Mentiras causam desconfiança, gera tanta coisa, tanto medo, insegurança, ciúmes. Já começa a pensar uma mentirinha e fala, bom, se ele mente nisso aqui, ele mente para mim também em outras coisas. E uma coisa vai gerando outra. A ira. Quantas vezes nós deixamos acumular ira, ressentimento, raiva, amargura, pecamos contra Deus, pecamos contra o nosso cônjuge, achamos muitas vezes que estamos certos. Não nos humilhamos, não queremos perdoar, nem pedir perdão, e a gente dá lugar ao diabo. Às vezes a casa se torna um inferno. Outro dia, uma senhora estava passando na porta de uma casa, e aí viu aquela plaquinha bonita, propriedade exclusiva do Senhor Jesus, né? A gente vê nos lugares assim, bonito, né? Mas, gente, estava uma briga lá dentro, palavrão, xingando, uma gritaria. Aí ela pensou assim, pena que está alugada para o diabo. Né? E muitas vezes é assim, a nossa vida a gente acha que está bem com Deus, mas a gente não está obedecendo a palavra. Nós estamos sendo rebeldes. O tempo não cura pecados. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Cada dia, cada noite, nós temos que nos apresentar diante de Deus, de nos apresentar ao nosso cônjuge, de orarmos juntos, de pedirmos perdão, de acertarmos. O tempo, ele só faz adubar, germinar, criar coisas ruins, mais amargura, mais ressentimentos. Outra coisa que é um grande problema também nos relacionamentos, são palavras. Palavras torpes, por exemplo. A Bíblia fala que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação. Tudo que você tem falado para sua esposa ou para o seu marido tem sido coisa boa? Fala para não falar nenhuma palavra torpe. E muitas vezes nós descarregamos um para o outro, cheio de palavras erradas, palavras maldosas, injuriosas. E às vezes a gente quer carinho de volta. O que a gente planta, a gente colhe. Planta tomate, colhe tomate. Planta batata, colhe batata. Planta amor, vai colher amor. E nós precisamos plantar palavras também bondosas, amorosas, carinhosas. Palavras podem destruir uma pessoa. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então nós temos que saber nos dominar e ter palavras boas no coração. E como é que a gente pode ter palavras boas no coração? É meditando na palavra, é nos enchendo da palavra. Se você se encher de novela, encher de revistas erradas, de internet, de tantas coisas que são lixo, a sua cabeça, sua mente vai estar no lixo. E a boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio da palavra de Deus, você vai falar de Deus. Você fala bastante de Deus para os seus amigos, amigas. Esse é um sinal que a boca fala do que o coração está cheio. Não é errado a gente falar de negócios, de carro, falar de compras, de isso, de aquilo. Mas se a gente não falar de Jesus, do amor de Deus, da bondade dele, do que ele tem feito por nós, tem alguma coisa errada. Porque a boca fala do que o coração está cheio.
E nesse casamento, então, quando a água foi transformada em vinho, ali tinha um mestre de cerimônia, que chamava o mestre Sala, que ele provava e aí então mandava distribuir. Ele provou aquele vinho e viu que era muito melhor do que do início. Quem são os que primeiro provam os nossos casamentos? São os nossos filhos, aqueles que convivem na nossa intimidade, no dia a dia, né? Sabe como é que você acorda, como você reage, como você fala. Então os filhos são os que primeiro provam do nosso vinho. E será que nossos filhos têm provado um vinho doce, amargo, difícil de tragar? Um pastor estava num velório, não foi o pastor Ezequiel, viu? Já vou avisando. Estava num velório, no velório normalmente, sempre quando a pessoa morre, a pessoa é boa, né? E está ali o pastor falando, porque era um bom marido, era um bom pai, um homem trabalhador, uma pessoa séria. Aí não teve jeito, a viúva cutucou no filho. Filho, vai lá ver se é seu pai mesmo que está lá. Porque são os filhos que conhecem na intimidade, né? A outra foi da mulher também, que estava entrando lá pelo fundo, com a geladeira, com o sofá, a cama. O pastor já ficou apavorado. O que a senhora está fazendo, minha senhora? Não, eu estou mudando aqui para a igreja, porque aqui na igreja meu marido é uma bênção. E a gente tem que ser uma bênção lá na intimidade, dentro da nossa casa. Um dos motivos que eu me converti é porque eu queria ter um casamento como o dos meus pais. Eu vi a diferença do casamento deles com o casamento dos pais dos meus amigos. Eu ia nos meus vizinhos, convivia com eles. Nossa, era muita briga, era muita confusão. Meu pai já faleceu, viveram juntos, casados, 67 anos. Uma bênção. E eu queria ter um casamento como o deles. Um dia, falando numa reunião para adolescentes, uma menina devia ter uns 12 anos, falou uma frase que me impactou. Falou o seguinte: eu não quero me casar. Casamento é muito complicado. Eu fiquei pensando, por que essa menina, uma menina tão nova, vai falar que casamento é complicado? Eu creio que ela deve ter visto alguma coisa. O vinho que ela bebeu deve ter sido um vinho muito amargo, muito ruim, para não querer casar. Eu estou feliz lá em casa que tanto meu filho está com 21 e a minha filha, 19, que eles querem muito casar, sabe? Então tá bom, sabe? A Lívia ainda ajuda para empurrar, viu? Ela sempre está empurrando lá, que quer ver se os namorados arrumam um namorado, ela dá um jeito lá, viu? Está fazendo essa missão, viu, pastor? Puxou a mãe, né? Mas depois que o mestre Sala provava o vinho e dava, aí mandava servir para os convidados. Quem são os nossos convidados? Quem são as pessoas que participam do nosso casamento? São os nossos amigos, nossos familiares. Vocês já viram como é agradável você encontrar um casal que se dá bem, que vai na sua casa, um está sempre sorrindo, né, elogio para cá, outro para lá. E quando você leva outro casal, que às vezes briga, fica xingando o outro, falando mal do outro, é confusão. A gente participa de tudo isso. E é muito ruim. Sempre nós vamos estar passando por lugares onde nós vamos deixar a nossa marca. Se o nosso vinho é amargo, ou se o nosso vinho é doce, ou se o nosso vinho acabou e é apenas água. Quem no casamento estiver disposto a obedecer a Deus, fazer o que Ele manda, pode ter certeza de que milagres acontecerão. Para terminar, eu gostaria de dar uma palavra especial para os maridos. Os maridos, eles precisam ouvir mais, não é? As mulheres concordam comigo, não é? Então, o marido,
ele queria separar muito da esposa. Ele estava com muita raiva dela, ele não queria uma separação normal. Ele queria arrasar com ela. E ele foi procurar até um conselheiro para isso. Olha, eu quero me separar da mulher, mas eu não quero uma separação comum, eu quero arrebentar com ela. Então, me aconselha, o que é que você me diz? E o conselheiro falou assim, faz o seguinte, você vai tratar ela durante 30 dias como uma princesa. Você trata ela, você leva café na cama, você escreve bilhetinhos, deixa no criado, bilhetinhos com palavras de amor. Você liga do trabalho para ela, fala que a ama, que ela é muito importante para você. Ela vai se sentir por cima. E você continua, você leva de vez em quando umas florzinhas para ela, de vez em quando você leva ela para jantar, um jantar romântico. Faz algumas coisas assim, bem legal. Aí ela vai ficar por cima, achando-se a poderosa. Aí quando passar assim, uns 30 dias, que ela tiver assim, no máximo, você termina o casamento. E ela vai ficar arrasada. E ele achou interessante. Falou, então vou fazer. E passou um tempo e nada dele dar notícia para o conselheiro. Passou 3 meses e nada. Aí o conselheiro ligou para ele. E aí, tudo bem? Tudo bom? E aí, como é que foi a separação? Ele falou, separação? Você está louco, eu estou casado com uma princesa, eu não quero me separar nunca, de jeito nenhum. Nós precisamos fazer coisas boas. Plantar, regar, cuidar, porque nós vamos colher os resultados. Nós temos que estar dispostos a isso. Perguntas para você, como é que está o seu casamento? Qual o sabor dele? É bom? É doce? É amargo? Seus filhos vão querer o mesmo casamento para eles? Você está disposto a obedecer a Deus? A começar uma vida nova? Deus dá oportunidade para a gente para começar de novo. Nós podemos errar muito, mas Deus sempre nos dá oportunidade, se a gente se arrepende, nós podemos começar de novo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não existe outro caminho para ter vida, para ter prazer, para ter alegria, para ter realização, é obedecendo a Jesus, é seguindo a Jesus. Só Ele pode te fazer feliz. Vamos ficar de pé, gostaria de orar com vocês. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, o Senhor conhece cada relacionamento que está aqui, cada casal. O Senhor sabe que muitos têm vivido problemas sérios, de agressões verbais, físicas, maus tratos. Tem muitos que têm pensado em se separar. Tem muitos que têm vivido tão mal, tem sido um vinho tão amargo, tão ruim. Mas eu quero te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor possa transformar. O Senhor possa tornar esse vinho num vinho doce, num vinho maravilhoso. Que haja reconciliação, que haja um novo começo, que haja perdão, que haja arrependimento. Que o amor possa florescer novamente, porque o Senhor é amor, o Senhor pode dar todo o amor que necessitamos. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha restaurar os corações, colocar na vida de cada um aqui uma disposição de te obedecer, de fazer tudo o que o Senhor nos disser. Ó Pai, nós cremos no Teu nome, no Teu poder, na Tua graça, no Teu favor. Eu te peço que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, a estudarmos a Tua palavra, a crermos nela e a obedecermos de todo o nosso coração. Abençoe a nossa vida, abençoe os nossos filhos, para que eles possam realmente, ó Pai, desejar também ter um lar, onde o vinho é doce, agradável, suave.
Transforma-nos, ó Pai. Tem misericórdia, traz o teu perdão, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, meu irmão, que Deus aplique nos nossos corações essa palavra. Nós estamos, viu, Baltazar, de fato, os pastores da igreja, nós estamos empenhados em levar a igreja a pensar sobre a intimidade com Deus. E porque se nós não tivermos essa intimidade, vai ser só mais uma palestra de muitas outras que já foram ouvidas e não vai impactar as nossas vidas. Esse texto é um texto que eu gosto muito dele também, Baltazar. A mãe de Jesus tinha uma intimidade tremenda com Jesus. E ela sabia que Jesus poderia fazer alguma coisa. Eu compartilho com Baltazar da mesma confiança. Eu sei que Jesus pode fazer alguma coisa pelas famílias que foram agendadas para estarem aqui. Tenho certeza disso. Mas sabe o que nós precisamos fazer, irmãos? É aquilo que a mãe de Jesus fez. Levou até Jesus a necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? O que você está precisando lá, na sua casa, para que a festa não termine? O que é que você precisa? Qual lugar que Deus precisa tocar? Aonde ficou sem graça? Aonde você quer que Deus faça muito melhor do que o início? Quando o Baltazar estava falando, era isso que estava no meu coração. Momento fantástico. O que está faltando? Onde está a sua necessidade? Baltazar diz, eu creio que Deus pode fazer isso. Eu também creio. Porque se nós não crermos nisso, irmãos, não tem por que ficar pregando esse negócio. Pense aí, você no sua casa. Vamos baixar a cabeça e vamos pensar nisso. Aonde está a necessidade? O que acabou que você não contou para o Senhor? Senhor, muito obrigado pela palavra dessa noite. Porque a tua palavra, sendo falada por alguém que tem experimentado obedecê-la. Deus, nós queremos sair daqui sim, impactados. Eu tenho certeza que na minha casa e na casa de cada pessoa aqui presente, tem algumas necessidades. Talvez tenha até intimidade entre um e outro, mas não tem com o Senhor. Talvez até tenha com o Senhor, mas não tem um com o outro. Está errado da mesma maneira.
Por isso, ó Deus, eu quero pedir ao Teu Espírito Santo, que é capaz de sondar, prescrutar o mais profundo do nosso ser, que esteja trazendo a memória de cada pessoa, cada marido, cada esposa, cada filho, a necessidade de se colocar diante do Senhor. Obrigado, Deus, pela bênção de podermos reservar um tempo num sábado à noite para ouvirmos a Tua palavra. Que esta palavra, Senhor, encontre o nosso coração aberto. E que a partir de agora, não é só convidá-lo, mas é obedecê-lo. É termos intimidade com aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Pai, restaura em nome de Jesus. É a nossa oração, minha e de todos que estão aqui, ó Deus, que foram transformados por essa ação do Senhor. A vida do nosso pregador da noite, que o Senhor continue a abençoá-los, abençoá-lo de uma maneira especial, sua esposa, seus filhos. Cuide, Senhor, de cada um, em nome de Jesus. Amém.